O ministro de Relações Exteriores de Israel voltou a criticar as falas de Lula sobre a guerra em Gaza e perguntou ao presidente brasileiro: como ousa comparar Israel a Hitler? Israel Katz postou a seguinte mensagem, abre aspas, presidente Lula, milhões de judeus em todo o mundo estão à espera do seu pedido de desculpas. É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Que vergonha. Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então, continuará sendo persona não grata em Israel, fecha aspas. Em resposta, no Rio de Janeiro, presente para a reunião dos ministros de Relações Exteriores do G20, Mauro Vieira, chanceler brasileiro, diz que Israel está tentando criar uma cortina de fumaça para desviar a atenção do que está acontecendo de fato na faixa de Gaza. O chanceler brasileiro disse ainda que as declarações do ministro das Relações Exteriores de Israel são inaceitáveis na forma e no conteúdo e que Lula não pode se retratar de algo que existe, ou seja, os ataques em Gaza. Mauro Vieira finalizou dizendo que o governo israelense foi informado que o Brasil vai tratar o assunto com diplomacia e que o relacionamento entre Israel e Brasil vai sobreviver, apesar das falas do ministro israelense. Começo agora com José Eduardo Cardoso. O quanto esta crise diplomática passou a ser também uma crise político-ideológica entre dois governos distintos, Eduardo? Eu inverteria, Yuri, eu diria que é uma discussão, um problema, um confronto político-ideológico que se transformou numa crise diplomática, né? Veja, eu vou dar um exemplo. O filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, fez uma comparação com o Holocausto, com aquilo que estava acontecendo nas medidas tomadas em relação ao 8 de janeiro. Está colocado em todos os jornais se relembrando isso. E não houve, as mesmas pessoas que estão pedindo impeachment, falando, simplesmente acham que aquela colocação era oportuna, né? Ou seja, no fundo, no bojo de uma polarização político-ideológica, um lado tenta se aproveitar de uma situação mal esclarecida de outro. O governo Benjamin Netanyahu não poderia agir diferentemente. Ele está numa situação difícil perante a opinião pública internacional. Há manifestações em todos os países da Europa em relação ao que está acontecendo em outros cantos do mundo, na ação que Israel faz. Então, o que ele faz? O que ele age? Ele cria uma situação de ataque, de confronto ideológico, que é como o extremista normalmente atua. O extremista, ele sempre atua contra alguém, radicalizando para ter uma ação de ódio e vitimização própria. Quando, na verdade, eu acredito que correto seria tratar isso, ele poderia ter soltado uma nota, ter pedido um esclarecimento, etc. Mas ele aproveita politicamente, subindo o tom, justamente para se aproveitar do momento na opinião pública nacional. E foi muito feliz o ministro das Relações Exteriores, nosso chanceler, quando ele disse, é uma tentativa de cortina de fumaça, ou seja, em geral, o extremista, seja de direita, seja de esquerda, faz isto. Ele procura radicalizar no discurso para não ter de justificar situações que são injustificáveis, como aquilo que Israel vem fazendo na faixa de Gaza. Claro? Então, esta situação de criar uma cortina de fumaça é rigorosamente correta da parte do embaixador Mauro Vieira. Acho, repito, que talvez fosse bom o presidente Lula, e acredito eu que já poderia tê-lo feito, dar um esclarecimento do exato sentido do que pretendeu dizer. Claro, para que não seja explorado. Tenho visto até gente dizendo que ele nega o Holocausto. De onde se tira essa frase disso? Ou seja, essa situação, uma vez esclarecida, diminuiria o potencial retórico, tensionador de um governo extremista que tenta realmente jogar uma cortina de fumaça na opinião pública internacional em relação àquilo que vem fazendo em relação à população civil na faixa de Gaza. Vamos ouvir Caio Coppola agora. O quanto dessa crise, no fim das contas, é diplomática ou se tornou uma divergência, um conflito político-ideológico entre dois governos de posturas ideológicas distintas, Caio Coppola? Não, aqui o ponto de divergência ele é muito claro. Não se trata de uma cortina de fumaça, se trata da repercussão de um verdadeiro absurdo, de um assinte, de uma fala, no mínimo infeliz, muito desrespeitosa do senhor Lula da Silva, que está usando e abusando do seu cargo para disseminar desinformação sobre o conflito no Oriente Médio.
A não ser que o Zé Eduardo Cardoso e outros, simpatizantes do senhor Lula da Silva acreditem que é legítima a acusação que Lula faz reiteradamente de que o Estado de Israel pratica vários atos de terrorismo ou de que o Estado de Israel está incorrendo em genocídio. Né? Mesmo diante aí da negação desse fato, pelo menos preliminarmente, pela Corte Internacional de Justiça, lá o Tribunal Penal Internacional, né? A não ser que alguém ache razoável o que o Lula vem repetindo, que crianças são vítimas preferenciais de Israel. Certo? Que Israel está assassinando mulheres e crianças deliberadamente, intencionalmente. Que, na verdade, o objetivo de Israel é exterminar inocentes palestinos e não combater a luta justa contra o terror. O Zé disse, né, que para interpretar cabe contexto. Esse é o contexto. Eu dei falas do Lula no mesmo evento acusando Israel de terrorismo e de genocídio, mas eu posso ir mais longe, Zé. Vamos lá com o PT, então. Você se lembra qual foi a nota do PT no dia seguinte ao ataque terrorista do Hamas? Olha que vergonha! Condenamos os ataques inaceitáveis, os assassinatos e o sequestro de civis cometidos tanto pelo Hamas quanto pelo Estado de Israel. Israel não tinha sequer reagido. Onde que o Estado de Israel ordenou que seus soldados estuprassem mulheres e assassinassem bebês? Olha o absurdo que o Partido dos Trabalhadores falou e não parou por aí. A Câmara repudia a violência do Hamas e do Estado de Israel, que resultou na morte de milhares de cidadãos e cidadãs dia seguinte ao ataque terrorista. A Gleisi Hoffmann usa essa mesma retórica odienta quando se referiu ao conflito também ano passado, aspas, palestinos são confinados em um verdadeiro campo de concentração. Tá? Mesmo tipo de metáfora de comparação nefasta. É um massacre com as dimensões de um genocídio. De novo, uma acusação leviana. E aí, finalmente, Lula, isso é ano passado, né? Já que o Zé pediu contexto, não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel que Israel tem que matar milhões de inocentes. E são sucessivas declarações, sempre amenizando o tom contra o Hamas. O Hamas que elogiou Lula na sua eleição e agora mais recentemente. Como se o Hamas tivesse parado por um segundo de alvejar Israel com mísseis contra a população civil. Como se o Hamas não tivesse em um dia, matado mais de 1.000 pessoas. Como se o Hamas tivesse uma fração do poderio militar que Israel tem. Vocês acham mesmo que Israel existiria? É óbvio que não. Cortina de fumaça é tratar uma ação militar como se fosse uma ação terrorista e colocar essas partes em equivalência moral. Daí porque o mundo civilizado tem ojeriza por declarações como a do senhor Lula da Silva. E Zé, se ele não quis dizer o que disse, a pergunta que fica é por que ainda não esclareceu? E mais, por que ainda não se retratou? Ou seja, por que não retirou o que disse e explicou? Né? De repente até roubando as suas palavras, não fez nada disso, porque isso é o que ele realmente acredita.